Olá, alunos! Sou a professora Jânia, professora de Biologia. Estaremos ainda estudando sobre o tópico 4 da apostila de estudo de vocês, sobre os seres vivos. Continuando, então, aprendendo sobre o reino animal. O grupo de animais que nós vamos aprender hoje é o filo Annelida, tá? Das minhocas. E toda a abordagem que eu vou fazer hoje encontra-se na apostila de vocês, na página 49 e 50. Bom, com relação ao filo Annelida, tá? A gente pode chamar eles de anelídeos. Possuem um corpo segmentado, com presença de anéis. Numa imagem eu mostro para vocês. Eles vivem em habitats úmidos, tá? E na terra e também em águas doces e salgadas, tá? Depende do grupo, tá? E a gente vai aprender sobre eles, né? Quais são eles. Eles são triblásticos, nós já aprendemos, né, o que é organismos triblásticos. E eles são celomados, certo? Lembra que no grupo anterior que nós aprendemos, eles eram pseudocelomados? E aqueles anteriores, como os plateumintos, né, são acelomados? E então, esse grupo aqui, eles já são celomados, ou seja, eles possuem cavidades. Essa cavidade, né, ela vem de origem mesodérmica. Eles possuem simetria bilateral, o sistema digestivo deles é completo, tá? A reprodução das minhocas, tá? É do tipo sexuada, né? Mas eles podem ser hermafroditas, tá? Então, por exemplo, eles são monóicos ou eles também podem ser dioicos, né? E depois a gente vai ver um exemplo da minhoca, né? Como que ocorre a reprodução da minhoca. Fecundação é externa e o desenvolvimento deles é indireto. Tá? Coloquei desenvolvimento indireto, o exemplo de Nereis, né, que é um dos exemplos que nós vamos ver dentro do grupo dos anelídeos, tá? Com relação, por exemplo, ao seu aparelho digestivo completo, nós temos aqui, então, presença de boca, né, e presença de ânus, né, caracteriza, então, que ele tem o sistema digestivo completo. Ele possui uma moela, né, a moela onde vai ocorrer a digestão desse alimento, tá? Possui região de esôfago e uma região de papo. Então, essas estruturas todas aqui, né, compõem o sistema digestivo. Assim também o intestino. O sistema, então, digestivo, ele é completo, tá? Trata-se de um tubo retilíneo localizado na parte central do corpo, sustentado por pregas da mesoderme. E o sistema circulatório, como que é? É fechado, ou seja, o sangue só circula no interior de vasos sanguíneos, tá? Então, aqui já é um grupo mais evoluído, onde o sistema circulatório é fechado, assim como o nosso. Na região dorsal do corpo pode ser visto externamente, então às vezes a gente pode olhar ali e a gente vê, né, aquele movimento, né, circulatório, né, das minhocas, tá? A respiração é cutânea, assim como a gente viu nos nematódios, né? Aqui também, né, a respiração ela é cutânea, feita pela pele, tá? O sangue que chega à parede do corpo pelos capilares vai liberar ali os gases, né? O gás carbônico, e aí onde vai ocorrer a oxigenação. E o sistema nervoso, né? Possui também aqui gânglios cerebrais na região da cabeça, né? Esses gânglios eles vão estar, né, dispersos ao longo do corpo das minhocas, levando sensibilidade para ela, né? Assim como nós já falamos naqueles grupos anteriores, tá? Então aqui a gente tem uma imagem, né, um corte interno para a gente poder ver essa estrutura. Então em azul, a gente observa aqui, em azul são os gânglios, tá? Os gânglios nervosos. E a reprodução, tá? Então eu coloquei o exemplo aqui da reprodução das minhocas, tá? Essa imagem aqui mostra que mesmo as minhocas, elas sendo monóicas, né, elas são hermafroditas, elas precisam fazer fecundação cruzada, né? O mesmo comentário que eu fiz quando eu falei de planárias, né? Essa necessidade de fecundação cruzada é para poder propagar, né, a genética, né? Para ocorrer variabilidade genética. Então, como que acontece esse processo aqui? Ocorre por fecundação cruzada entre dois indivíduos que se unem pela região do clitelo. A região do clitelo, né, numa imagem, né,
real da minhoca, a gente vê a região do clitelo assim. Quando ela está no momento de se reproduzir, né, ele fica de uma cor mais alaranjada, então a gente observa ele dessa forma, tá? Então, essa região do clitelo, elas se encontram, tá? E ali vai ocorrer a transferência de, então, gametas, tá? Entre, então, as minhocas, ok? Então, uma minhoca deposita espermatozoide no receptáculo seminal da outra, né? Nesse processo, onde eles trocam o material genético ali, trocam os gametas, tá? Após vai ocorrer o quê? Vai ocorrer a deposição de ovos no casulo que vai ser produzido por ela mesma, tá? Esses ovos vai ficar ali, né, nessa região do clitelo, e aí mais ou menos por umas 2 a 3 semanas, né, esses ovos ali vão então eclodir, né, do casulo e vai liberar então as minhocas jovens, certo? Então esse é o processo, tá, do ciclo das minhocas, tá? Então aqui a gente tem, né, a união das minhocas. Aqui está aumentado a região do clitelo, né, onde representa ali os gametas delas, né? Aqui já está sendo produzido já o casulo ali com os ovos, né? Aqui já está sendo liberado. E aqui então a gente já pode ver, né, as novas minhocas. Numa reprodução, né, de uma minhoca, né, que é o exemplo que nós estamos dando aqui, ela pode pôr de 12 a 16 milhões de ovos, né, vamos dizer assim, ao longo da sua vida, né, não por dia, mas ao longo da sua vida. Então, em torno de 16 anos, né, ela pode pôr essa quantidade de ovos, tá, no meio ambiente, ok? A sua maturidade sexual é atingida entre os 60 e 90 dias de idade, né, após aquele processo ali de produção de ovos, né, até liberar uma minhoca jovem, certo? E sua reprodução pode ocorrer ao longo do ano, principalmente nas épocas de clima quente e clima úmido, tá? Que é o mais ideal para as minhocas estarem reproduzindo. Então aqui eu coloquei foto de ovos de minhoca, né, num ambiente, tá? E aqui uma imagem mais aumentada, onde mostra a região do clitelo, né? E aqui a região, por exemplo, da espermateca, onde eles trocam o material, o gameta, né? Onde eles trocam os gametas, que são os espermatozoides, tá? Bom, quais são as classes importantes que a gente tem desse grupo aqui, tá? Então, a gente tem a classe oligoqueta, que é representada pelas minhocas, nós acabamos de estudar, certo? Temos a classe poliquetas, que é representada pelos grupos dos organismos que a gente chama de néreis, tá? Que são exclusivamente animais marinhos. Eles possuem muitas cerdas, tá? E eles são exclusivamente animais de água, tá? Animais aquáticos. Nós temos irudíneos, né, da classe irudínea. O representante desse grupo aqui é super conhecido, é a sanguessuga, tá? Então, por que ela tem esse nome? Porque ela libera uma substância, né? E essa substância, ela é como se fosse uma vasodilatadora, né? Perde a sensibilidade na pele, né, da pessoa. E por isso, então, o nome da classe irudínea, tá? Então, aqui eu coloquei, por exemplo, alguma importância sobre os anelídeos, primeiro falando um pouquinho das minhocas, né? A gente sabe que as minhocas, elas são produtoras de humus, né? Os humus têm ali, né, bastante componentes que é importante para o solo, né? Como o potássio, né? Nitrogênio, tá? O fósforo. Então, quando a minhoca, né, ela tem esse hábito de fazer a sua digestão e ela defeca, né, todo esse alimento, ela está produzindo adubo, né? Tanto que a gente compra humus, né, produzido por minhocas, tá? Também é importante a gente notar que as minhocas têm uma importância também na aeração, elas têm importância na aeração do solo, tá? Fazendo com que formam túneis ali no solo, favorecendo então o desenvolvimento das raízes das plantas, tá? E a penetração de água da chuva no solo. Então a minhoca ela tem muita importância para o meio ambiente. Uma importância também, né, por exemplo, das sanguessugas, que antigamente se utilizava, e tem alguns países que atualmente também ainda usa, né? Há muito tempo atrás, né, em séculos passados, elas eram utilizadas amplamente na medicina para extrair o sangue das pessoas.
e tratar de problemas como a pressão alta, né? Então, utilizava elas com esse objetivo, tá? Quando o paciente melhorava e não sentia nenhuma dor, nesse todo esse processo que ela, né, sugava o sangue ali, porque ela vai liberar aquela substância, né, que eu falei para vocês, que chama iodina, tá? Ela é anestésica, né? O nome melhor para eu descrever que ela é anestésica, né? Ou seja, um anticoagulante, tá? Então a pessoa não sente a dor quando ela está ali sugando, né, a pessoa, né, o ser humano, tá? Então se utilizava ela, né, mas tem relatos que se utiliza ela ainda, né, como terapia, tá? Então, a respeito dos grupos anelídeos, esses são os mais importantes para a gente estudar. Entendemos um pouquinho o funcionamento da sua biologia, né? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, tenham entendido. Desejo para vocês um entusiasmo nos seus estudos, tá? E a gente se vê na próxima aula.